Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Iniciamos este curso com o estudo do livro de Gênesis. E hoje iniciaremos o estudo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Muitos dos nossos ouvintes esperaram por esse livro desde que começamos a estudar a Bíblia. Existem várias razões para o livro do Apocalipse, entre todos os 66 livros da Bíblia, ter sido colocado como último livro. Uma das razões é que este é o livro mais difícil de ser entendido. O requisito básico para entender o Apocalipse está nos outros 65 livros da Bíblia. Veremos o porquê daqui a pouco. Outra razão por que este é o último livro da Bíblia é porque existem duas áreas de verdade sobre a qual não entenderíamos nada se não fosse o livro do Apocalipse. A palavra grega Apocalipse significa remover ou retirar o véu. O conceito é o seguinte: existem milhões de coisas por trás do véu, pesado, e você nunca descobriria quais são elas. Deus, portanto, remove o véu, de forma que vejamos o que está por trás dele. Tecnicamente, uma revelação é algo que você só sabe porque Deus tirou o véu. As duas áreas que seriam difíceis de se entender sem uma revelação é a maneira como a Bíblia começa e termina. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que significa começo. O livro de Gênesis tem a ver com o começo de tudo. Deus humilhou Jó, um grande pensador e homem espiritual, com a pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Como é que Jó poderia saber? Ele estava lá quando tudo aconteceu? Como Jó ou qualquer outra pessoa poderia saber tanto assim sobre a criação? Ninguém estava lá. Nenhum cientista poderia saber. Para um cientista dar o seu parecer sobre um evento, ele tem que estar no local do evento, observar o fenômeno e fazer experimentos. A partir daí, ele pode tirar conclusões. A questão da criação, como um ato de Deus, foge do alcance de um cientista. Um filósofo pode filosofar a respeito do começo de tudo. Depois de um ano estudando filosofia, o curso foi concluído com a seguinte frase: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas é inteligente pensar sobre isso. O filósofo dá sua opinião sobre a criação, reflete sobre o fenômeno e conclui com a visão agnóstica sobre o assunto. Ninguém sabe nada sobre isso, mas é bom pensar sobre o assunto. Tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre o assunto. Essa pessoa é o profeta que recebeu uma revelação da parte de Deus. Você pode dizer que não existe esse negócio de revelação. É aí que a fé entra. É sua opção crer que a Bíblia é uma revelação de Deus, ou que ela tem a revelação de Deus. Muitos creem que ela é uma revelação de Deus. A palavra revelação envolve todas as maneiras pelas quais um homem pode se comunicar com Deus. A palavra inspiração é um termo que especifica a maneira pela qual Deus se comunica com um homem através da Escritura. Nesse contexto, a Bíblia é tida como sendo uma revelação especial de Deus. Lendo a Bíblia, descobrimos que ela começa com um profeta dizendo: tive uma revelação de Deus. Deus tirou o véu e me mostrou como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos. O mesmo se aplica ao fim de todas as coisas. O que vai acontecer? Como podemos conhecer o futuro? Só podemos conhecer o futuro se Deus nos revelar. Por isso a Bíblia termina com um profeta, o apóstolo João, e ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. A Bíblia começa com uma revelação de como tudo começou e termina com uma revelação de como tudo vai acabar. Antes de começarmos o estudo deste livro, quero passar uma tarefa para você. A parte mais importante do nosso curso vai começar daqui a pouco. Depois, quando você terminar o curso conosco, vai começar o seu próprio estudo da Bíblia. Agora pegue uma folha de papel e faça uma coluna. Coloque um título para esta primeira coluna. Escreva: sinal.
Preste atenção no início do livro do Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A tradição conta que João foi jogado no óleo quente, mas não morreu. Havia rumores de que ele jamais morreria, porque Jesus tinha dito a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Por isso dizem que quando cozinharam João no óleo fervendo, e ele não morreu, decidiram colocá-lo na ilha de Patmos até que ele morresse por lá. Alguns dizem que ele ficou lá sozinho, outros que trabalhou nas minas de sal, realizando trabalhos forçados. Não podemos afirmar com certeza porque essas informações baseiam-se na tradição. Mas o que sabemos com certeza é que em algum momento João foi parar na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da sua fé. Sabemos disso porque foi o que ele declarou no primeiro capítulo do seu livro. João recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Deus tirou o véu e revelou a João alguma coisa. Atente para o detalhe que João não fala revelações no plural, mas no singular. Revelação de Jesus Cristo. Não houve várias revelações, apenas uma. Esta foi uma revelação de Jesus e significava para João algo muito especial. Esta palavra significada está ligada a signos ou sinais. Isso quer dizer que foi transmitida a João através de uma linguagem de sinais. Os judeus pediam sinais. Eles tinham uma linguagem de sinais muito bonita. E no livro do Apocalipse temos uma compreensão melhor dessa linguagem. João sempre escreveu na forma de sinais. Foi assim que ele escreveu seu evangelho. O livro do Apocalipse é um livro de sinais. Faça uma lista destes sinais na primeira coluna à medida que você lê o Apocalipse. Por exemplo, o cavalo branco, o selo, os 4 seres viventes, o mar de vidro, os 7 candelabros, as 7 taças e todos os outros sinais ou símbolos que você encontrar. Anote. Como nome da segunda coluna, coloque revelação pessoal. Ore pedindo a Deus e ao Espírito Santo que retire o véu. Retire o véu para você e mostre o que todos esses sinais do Apocalipse significam. E então escreva o significado na segunda coluna. Estes símbolos ou sinais são bíblicos e muitos são encontrados em outras passagens da Bíblia. Se você os encontrar em outros livros bíblicos e compreender o significado deles, poderá aplicar o mesmo significado no livro do Apocalipse. Como título da terceira coluna, escreva assim: a palavra. Nesta coluna, faça uma lista das outras referências bíblicas que citam estes símbolos. Uma concordância bíblica será de grande ajuda para você. Existem vários comentários publicados sobre o livro do Apocalipse, escritos por pessoas que acreditam ter recebido do Espírito Santo a interpretação para tais sinais. Na próxima coluna, escreva o significado dos sinais dado por outros comentaristas. Por último, na última coluna, escreva a sua conclusão final. Se você escrever tudo o que encontrar, provavelmente vai acabar com um caderno de umas 150 páginas. Procure se esforçar, porque esta tarefa o ajudará a compreender melhor o livro do Apocalipse. Sendo o livro do Apocalipse tão importante, é realmente especial você tirar um momento para estudá-lo. Na verdade, lendo o livro do Apocalipse, você poderá compreender mais sobre esta linguagem de sinais. Esta foi a linguagem usada por Deus para se comunicar com o seu povo, e para decodificá-la são necessárias algumas chaves. Numa guerra, o inimigo sempre tem um código de mensagens e mensagens codificadas, que os especialistas tentam decodificar. Eu sugiro que você estude o livro do Apocalipse como se ele fosse uma mensagem codificada para o povo de Deus. Você vai precisar de algumas chaves para decodificá-la. A primeira chave é o Espírito Santo. Não dá para entender coisas espirituais sem o Espírito Santo.
Isso se aplica principalmente ao livro de Apocalipse. A função do Espírito Santo é nos ensinar o que é espiritual. Por ocasião da última ceia, Jesus disse que a função do Espírito Santo nos mostrar o que está por vir. Este livro trata essencialmente do que ainda está por acontecer. Portanto, o Espírito Santo é a primeira chave que abre o código da mensagem do Apocalipse. A chave número 2 é saber que estes símbolos do livro do Apocalipse são todos símbolos bíblicos. Se você fosse um judeu profundo conhecedor do Velho Testamento, todos estes símbolos do Apocalipse não lhe seriam assim tão estranhos. Fica mesmo muito difícil para uma pessoa entender o Apocalipse se ela não estiver familiarizada com a simbologia da Bíblia. Tomemos, por exemplo, o capítulo 4 do Apocalipse. Diz assim: uma porta que se abre para o céu, através da qual você pode ver o céu. Bom, alguém está sentado num trono. Aquele que está sentado no trono, semelhante às pedras jaspe e sardônio. E ao redor do trono, um arco-íris como uma esmeralda. Se você fosse um judeu aprofundado nos conceitos do Velho Testamento, você se lembraria da descrição das vestimentas do sumo sacerdote. Isso no capítulo 28 do livro de Êxodo, usadas no tabernáculo do deserto e depois no templo de Salomão. O sumo sacerdote deveria usar uma estola com 12 pedras bordadas, uma para cada tribo de Israel. A primeira pedra era sardônio e representava a primeira tribo de Israel, a tribo de Ruben. A última pedra representando a 12ª tribo, a tribo de Benjamim, e era jaspe. A 7ª tribo era Judá e era representada pela pedra esmeralda. Todos esses nomes em hebraico têm um significado. Por exemplo, Ruben significa veja meu filho. Benjamim significa filho da minha mão direita. E Judá significa louvor. Por isso, quando a porta do céu se abriu, na linguagem simbólica foi dito assim, veja meu filho, filho da minha mão direita, louvai-o. Todo judeu aprecia muito esta linguagem de sinais. Bom, no próximo programa vamos continuar. Até lá. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele é parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia e já estudamos 65 dos 66 livros que a compõem. Hoje comentaremos sobre o último e talvez o mais difícil dos seus livros, que é o Apocalipse. E você é nosso convidado. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Observe, a revelação no singular. Esta revelação foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos e significada para João por um anjo. Quando falamos a palavra significada, nos referimos a signos, porque a mensagem da revelação de Jesus Cristo dada a João é uma mensagem para o povo de Deus em linguagem de sinais ou signos. É uma mensagem dada ao povo de Deus em códigos, e a única maneira do povo de Deus compreender essa mensagem é por meio de chaves que desvendam estes códigos. Já falamos sobre algumas dessas chaves e hoje falaremos sobre outras. Logo de início, quero dizer que nosso objetivo é fazer apenas uma introdução ao livro de Apocalipse no curto espaço de tempo que temos, um total de 7 programas. Futuramente faremos outro tipo de estudo mais analítico. O tipo de estudo que estamos fazendo agora é introdutório e oferece uma visão geral de cada livro da Bíblia, procurando mostrar como cada um deles se encaixa num todo. Esse estudo do Apocalipse visa dar uma visão geral deste livro e também mostrar como ele se encaixa com os outros 65 livros da Bíblia. No programa passado comentamos que a Bíblia começa com uma revelação sobre a qual não teríamos nenhuma informação se Deus não nos tivesse revelado. A palavra revelação tem o mesmo significado da palavra grega apocalipse, que significa remover o véu. A ideia é que existe uma verdade por trás do véu que você jamais descobriria se Deus não o removesse e não a revelasse. A primeira verdade que a Bíblia revela é referente à criação, ao começo de tudo. Como tudo começou, a Bíblia termina removendo outro véu e revelando outra verdade, a do futuro. Como tudo vai acabar? O que vai acontecer no fim de tudo? Sem uma revelação de Deus, jamais poderíamos saber a resposta.
A frase "Eu sou o Alfa e o Ômega" aparece várias vezes no último livro da Bíblia. Seria a mesma coisa que dizer "Eu sou o A e o Z". A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa e a última o Ômega. Portanto, dizer "Eu sou o Alfa e o Ômega" é a mesma coisa que dizer "Eu sou o início e o fim". Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis, que significa começo, e estamos no fim do nosso curso com o último livro da Bíblia. Neste livro temos a revelação do único Jesus Cristo, que é o começo e o fim, que era e é e sempre será o eterno Cristo. A revelação do começo e do fim está ilustrada para nós no 4º capítulo do Apocalipse. Entendê-la é uma das chaves para decodificar a mensagem deste livro. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem de sinais, os símbolos. Quando estudamos os ensinos de Jesus, aprendemos sobre as parábolas, palavra composta por duas palavras gregas, balu, que significa jogar, e para, que significa ao lado de. A parábola é uma história ou ilustração jogada ao lado de uma verdade que tentamos ensinar. O que é um símbolo? Novamente vamos nos remeter ao grego para entender. Esta palavra também é composta pela palavra balo, que significa jogar. Só que agora vem acompanhada por um símbolo que significa do outro lado. Com o símbolo você tem uma ilustração ou uma história jogada do outro lado, com o objetivo de fazer você entender a verdade que está sendo ilustrada ou ensinada. O autor vai jogar estas ilustrações na nossa frente, diante das nossas mentes, para ilustrar uma verdade. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, verdades e ilustrações jogados diante das nossas mentes, porque o seu objetivo é revelar Jesus Cristo como ele era, como ele é e como ele sempre será. A primeira chave que mencionamos é o Espírito Santo. Não conseguimos entender nenhuma verdade espiritual sem o Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro do Apocalipse. Não conseguiremos entender a revelação do futuro sem a chave mestre, ou o Espírito Santo. De acordo com Jesus, a principal função do Espírito Santo é nos revelar as verdades espirituais referente ao que está para acontecer. João 16. Por isso, no que concerne ao futuro e aos fatos espirituais que ainda não se cumpriram, precisamos da chave mestra, o Espírito Santo. Com a chave mestra, o Espírito Santo, a próxima coisa que precisamos é perceber que todos os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos. A chave para entender estes símbolos bíblicos é buscar outras ocorrências dele nas Escrituras. Se entendermos os significados destes símbolos em outras passagens da Bíblia, as chances de entendermos o significado deles no livro do Apocalipse serão bem maiores. Tendo isto em mente, comentaremos sobre o tema do Apocalipse e o começo e o fim. O sumo sacerdote no tabernáculo, no deserto e no templo de Salomão usava a estola sacerdotal, bordada com pedras que representavam as tribos de Israel. Essa ilustração está registrada no capítulo 4 do Apocalipse. Quando a porta do céu se abriu, foi visto um trono, e sobre ele alguém sentado com aspecto semelhante às pedras jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda. Estas pedras preciosas eram joias que representavam as 12 tribos de Israel. Cada nome de tribo possui um significado, e a primeira joia representava a tribo de Ruben. A primeira tribo, que significava veja, meu filho. A última das 12 tribos era Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. A esmeralda representava a tribo de Judá, que significa louvor. Portanto, no capítulo 4 do Apocalipse, na visão do céu e do trono, nesta linguagem de sinais, a mensagem era: veja, meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Nos capítulos 4 e 5 observamos um louvor e uma adoração muito bonitos, e que Deus, o Pai, transfere o centro da adoração no céu dele para seu filho, o Cordeiro, com a aparência de ter sido sacrificado. Deus está dizendo: adorem meu filho por causa do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Adorem meu filho. Estou explicando isso para mostrar que os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos e que é importante conhecer o significado destes símbolos bíblicos. Volte para o capítulo 28 de Êxodo e leia a descrição da estola sacerdotal. Aí você poderá entender o que estes símbolos bíblicos significam quando ler o Apocalipse. Estas pedras preciosas mencionadas junto com aquele que está sentado no trono no céu são símbolos bíblicos.
Como todos esses símbolos são bíblicos, você pode ver por que os livros da Bíblia foram organizados da forma que o livro de Apocalipse ficasse por último. O pré-requisito para compreender o Apocalipse é entender os outros 65 livros da Bíblia. É por isso que fico espantado quando um recém-convertido diz que o primeiro livro da Bíblia que ele quer ler é o Apocalipse. Geralmente eles acabam não entendendo nada e dá para saber por quê, né? Isso acontece não só porque esses símbolos são criptográficos, mas também porque o pré-requisito básico para entendê-los é entender toda a Bíblia. Por isso acho que a posição do livro do Apocalipse na Bíblia é a mais apropriada. Eu gostaria de exemplificar esta chave usando outros símbolos. Observe, por exemplo, os seguintes versículos, Apocalipse 1:4, 4:5 e Apocalipse 5:6, que mencionam os 7 Espíritos de Deus. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois vinha um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os 7 Espíritos de Deus? Você já tinha ouvido falar dos 7 Espíritos de Deus? Aquelas pessoas que estudam os números na Bíblia afirmam que o número 7 significa perfeição ou plenitude. Isso sugere que os 7 Espíritos de Deus são a expressão perfeita de Deus. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a expressão os 7 Espíritos de Deus nos remete às profecias de Isaías. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, o príncipe dos profetas apresenta a profecia dos 7 Espíritos de Deus, cumprida pelo apóstolo João no Apocalipse. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Aí temos o 2. O entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E temor do Senhor. Com estes são 7. Isaías estava falando que o Messias viria e quando ele viesse seria a expressão completa de Deus, que na sua essência é um Espírito. De acordo com Isaías, Jesus Cristo exemplificaria esse perfil de 7 características de uma vida que é verdadeiramente cheia do Espírito e controlado por Ele. Vocês já sabem que gosto de encerrar nossa aula lançando um desafio. Como o nosso tempo hoje já acabou, deixo com vocês o seguinte desafio. Na sua opinião, o que é um crente cheio do Espírito? O que é um pastor cheio do Espírito? Muitas pessoas responderiam minha pergunta dizendo que uma pessoa cheia do Espírito é aquela que talvez fale em línguas. Para mim, uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito ou controlada pelo Espírito é aquela pessoa que, pela graça de Deus, demonstra estas 7 manifestações espirituais, descritas no Apocalipse pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías, no capítulo 11 de sua profecia, como os 7 Espíritos de Deus. A descrição perfeita destes 7 Espíritos, como Isaías profetizou, é a vida de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ordenou, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ele estava falando sobre sermos iguais a Cristo. Por causa de alguns excessos, muitos seguidores de Cristo têm medo de ser crentes cheios do Espírito. Mas vocês acham que alguém deveria se sentir intimidado de manifestar estas 7 qualidades espirituais descritas pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías? Então, o desafio é exatamente esse. Descubra exatamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Você não gostaria de ser como Jesus Cristo? Você não acha que todos nós devemos procurar ser como Cristo? É que possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos ter uma vida vitoriosa cada dia da nossa existência. Meu desejo é que Deus possa lhe abençoar grandemente, principalmente que possamos estar preparados para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Pense nisso e até o próximo programa.
Como é bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Estamos quase no final do nosso curso, estudando agora o último livro, que é o livro Apocalipse. No último programa falamos sobre a expressão os 7 Espíritos de Deus, que aparece 3 vezes no livro do Apocalipse, nos capítulos 1, versículo 4, no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Dentro do simbolismo também são citadas 7 lâmpadas de fogo, os 7 candelabros diante do trono, representados aí os 7 Espíritos de Deus. Eu gosto particularmente do capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estudiosos afirmam que chifres na Bíblia representam poder e olhos, sabedoria. Por isso João está dizendo que o cordeiro que parecia ter sido morto é uma expressão completa do Espírito de Deus que expressa o poder e a perfeita sabedoria de Deus. Quando Jesus Cristo foi sacrificado como um cordeiro, sua morte foi uma expressão da sabedoria perfeita e do poder de Deus. Ele que parecia ter estado morto eram os 7 Espíritos de Deus vindos ao mundo, expressão da essência de quem é, do que Deus é. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele foi uma expressão completa do Espírito de Deus. No final do último programa, comentamos sobre a profecia de Isaías, fonte bíblica do simbolismo usado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, quando se referia aos 7 Espíritos de Deus. Ouça mais uma vez esta profecia de Isaías, dos 7 Espíritos de Deus, cumprida na vida de Jesus Cristo. Assim escreveu Isaías: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Temos aqui o Espírito 2. E entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E o Espírito que dá temor do Senhor. 7. O Espírito do Senhor foi muito importante no ministério de Jesus. Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Ele voltou no poder do Espírito. Ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Certamente o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, e se expressando através dele. Jesus tinha o Espírito do conhecimento, significando que ele tinha o perfeito conhecimento da palavra de Deus. Quando tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu com um conhecimento perfeito das Escrituras. Ele respondeu no espírito do conhecimento. Ele também tinha o espírito de entendimento, conforme ele ensinou na parábola do semeador. A palavra de Deus tem poder, mas este poder só será manifestado se compreendermos a palavra e deixarmos que ela penetre em nossas mentes. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e não apenas o entendimento do conhecimento. É a sabedoria na prática. Jesus tinha o espírito da sabedoria porque ele viveu a palavra de Deus. O poder de Jesus como mestre que dentro da sua humanidade ele viveu tudo o que ensinou. Ele tinha o espírito do entendimento e o aplicava perfeitamente, mostrando que tinha também o espírito de sabedoria. Também o espírito do conselho é mencionado aqui, uma vez que Jesus compartilhava a palavra de Deus e sua aplicação com o povo. Jesus estava sempre conversando com alguém. A conversa junto ao poço com a mulher, com Zaqueu. Hoje chamamos isso de aconselhamento. Jesus aconselhava aquela gente. Quando a palavra de Deus é compartilhada, o seu conhecimento, entendimento, aplicação e conselho, então existe poder. Por isso Jesus manifestou o espírito de poder e depois o espírito de adoração. Jesus era certamente um homem de adoração e demonstrava ter o espírito de adoração. Observe quantas vezes no Novo Testamento encontramos citações contando que Jesus foi para o monte orar e adorar. Jesus gostava muito de fazer isso. E, na verdade, ele passava metade do tempo fazendo a obra de Deus e outra metade do tempo orando e adorando a Deus. Com frequência as pessoas me perguntam: você é cheio do Espírito? Minha resposta é: nem sempre. E você é? Ninguém está sempre cheio do Espírito. Jesus estava sempre, 100% cheio do Espírito. Mas nós não. Deveríamos estar, poderíamos estar, mas não estamos. As pessoas não entendem bem essa questão.
Como um homem ou uma mulher, uma igreja, um pregador, enfim, um crente demonstraria estar cheio do Espírito? Muita gente acha que através de sinais dos dons ou através de uma liturgia especial no culto da igreja. Baseado nesse texto de Isaías referente aos 7 Espíritos de Deus, sabe como eu definiria ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é como Cristo. Jesus estava sempre cheio do Espírito. Isso significa que ele estava sempre falando em línguas ou manifestando dons espirituais? Não. Isso quer dizer que ele tinha o Espírito do Senhor, que estava sempre em comunhão contínua e consistente com o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito do conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha o Espírito do entendimento. Ele não apenas entendia a palavra de Deus. Ele compreendia as pessoas e sabia como a palavra de Deus deveria ser aplicada em suas vidas. Ele tinha o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito de poder e principalmente o Espírito de adoração. O seu prazer estava em adorar. Jesus é o exemplo nas Escrituras do símbolo que aparece várias vezes no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. Lemos no capítulo 4, versículo 1, que João recebeu um convite. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Era uma voz como de trombeta que o conduziu até lá. Estamos diante de mais um símbolo, não estamos? Qual é a primeira coisa que você espera que aconteça quando a série de eventos que chamamos de segunda vinda de Jesus Cristo começar? A primeira coisa que espero que aconteça é o toque da trombeta. Adoro música e o som da trombeta, mas creio que nunca ouvi uma trombeta como a que ouviremos naquele dia, que dará início aos eventos que compõem a segunda vinda de Cristo. Muitos acham que o primeiro acontecimento será o arrebatamento da igreja. Não. Primeiro ocorrerá o chamado, o toque, a trombeta. Algumas pessoas acham que a voz como de trombeta que chamou João para subir e depois o tomou para vislumbrar o trono é o símbolo bíblico referente ao arrebatamento da igreja. João vê um mar de vidro em frente ao trono. Esse também é um símbolo bíblico. Tanto no tabernáculo como no templo de Salomão havia o lavatório para lavagem e limpeza. Você está lembrado que quando o sacerdote ia para o lugar santo, enquanto o pecador esperava do lado de fora, ele passava primeiro pelo altar da purificação, onde colocava o sacrifício do pecador, você se lembra? Enquanto acontecia aquela oferta ao Senhor, ele ia para o lavatório semelhante a uma grande bacia, onde de maneira cerimoniosa ele se lavava. A mensagem desse ato é: lave-se antes da adoração. Ou, quem pode subir à presença de Deus? Aquele que tem suas mãos limpas. A mensagem do lavatório era que você deve se limpar antes de, como pecador, aproximar-se do Deus Santo. Observe que na passagem do Apocalipse, o mar é como cristal. Em outras palavras, está solidificado. Aprendemos com o livro de Hebreus que a água representa a purificação que todos nós precisamos para nos aproximar de Deus. Jesus disse a Pedro e a João que aqueles que passaram pelo banho da purificação não precisam nascer repetidas vezes quando pecam. Você não precisa de outro banho de purificação cada vez que peca. É como se você tivesse tomado banho no banheiro público e no caminho para casa tivesse pisado em alguma coisa e sujasse o seu pé. Chegando em casa, você não vai precisar tomar banho outra vez, mas só lavar os pés. Então isso já o deixará limpo outra vez. Essa nova lavagem dos pés é representada pelo lavatório. Você não pode se aproximar do trono de Deus sem antes passar pelo lavatório. No Apocalipse, esta água do lavatório está solidificada, porque este vidro ou cristal representa uma purificação permanente. A purificação nunca é permanente nesta vida. Precisamos de purificação contínua. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, disse a Pedro: olha, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus quis dizer que não haveria comunhão entre eles. Ao que Pedro então respondeu: então, Senhor Jesus, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ele já exagerou, né? Bom, mas esse era Pedro. Esta ideia de não ter comunhão comigo sem uma purificação contínua é ilustrada nas Escrituras através do lavatório. Não podemos nos aproximar de Deus sem passar pelo lavatório, sem a purificação contínua. Mas no livro do Apocalipse, ela é o mar de vidro, representando uma purificação completa e permanente, para sempre limpo. No capítulo 5 encontramos outro símbolo,
um livro perfeitamente selado com 7 selos, e ninguém que conseguia abri-lo. Isso nos remete ao livro de Ruth. Você está lembrado que Boaz precisou assumir todas as dívidas de Ruth, as dívidas que Ruth tinha, e então trazê-la de volta casando-se com ela? Quando isso acontecia, as dívidas da mulher eram seladas num rolo, num livro. E o parente redentor não podia abrir o livro, o rolo, até que provasse estar habilitado para resgatá-la. Só depois disso ele saberia o quanto tudo lhe custaria. O que vemos no 5º capítulo do Apocalipse é que não havia ninguém qualificado para cumprir o papel de redentor, até que foram ouvidas as boas novas. Não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus quebrou os selos e abriu o livro. Ele viu o quanto lhe custaria para nos redimir e pagou o preço. Quando a porta do céu se abriu no capítulo 4 do Apocalipse, lemos que havia 4 tronos e 24 anciãos sentados neles. Estes anciãos representam a liderança do povo de Deus. Temos aqui outro símbolo bíblico. Você está lembrado que Davi dividiu o sacerdócio de forma que sempre havia 24 sacerdotes de plantão? Segundo os estudiosos, estes 24 anciãos representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que eles representam os 12 apóstolos e as 12 tribos, mas isso pode ser deduzir demais. O conceito que eles representam é o de liderança. Esses anciãos tinham coroas de ouro porque eram vitoriosos. Usavam roupas brancas porque se mantiveram puros até o fim. Tinham harpas, o que significa que eram adoradores. E tinham taças de ouro cheias de incenso, representando as orações do povo. Esses anciãos eram vitoriosos e se conduziram bem até o fim, porque eram adoradores e porque os santos estavam orando por eles. Esta é a chave para que tudo vá bem até o fim. Gosto de repetir para enfatizar. Todos esses símbolos são símbolos bíblicos. Procure entender o que eles significam no primeiro texto em que aparecem na Bíblia e depois você conseguirá entender os significados deles no Apocalipse. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe de uma forma especial. Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Este é o 4º programa dedicado ao estudo do último livro da Bíblia, a revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Entendemos que o último livro da Bíblia é uma mensagem em código de Deus para o seu povo, e para que essa mensagem seja compreendida, são necessárias algumas chaves que desvendem o código. A primeira chave é a chave mestra, o Espírito Santo. A segunda é entender que estes símbolos ou sinais no livro do Apocalipse são sinais bíblicos. Se você procurar a ocorrência do símbolo que aparece no Apocalipse em outras referências bíblicas e entender o significado naquele contexto, terá grandes chances, com a ajuda do Espírito Santo, de entender o seu significado também no livro do Apocalipse. A terceira chave que o ajudará a desvendar o código desta mensagem está relacionada com as características do Apocalipse. Este livro possui 22 capítulos. E é importante entender como eles estão organizados e como o livro está estruturado. Alguns dos nossos objetivos com este curso são o de mostrar com os livros da Bíblia como eles estão organizados. Dar uma visão geral de cada um deles, além de enfocar o tema central de cada livro. Mas o objetivo, que está acima de todos estes, é buscar a aplicação da verdade ensinada em cada um dos livros da Bíblia para a sua vida. Agora que estamos estudando o livro de Apocalipse, gostaria que todos estes objetivos fossem atingidos. A maioria dos evangélicos acredita na chamada interpretação futurista do livro do Apocalipse. Eu acredito. Se você não acredita, vai ficar no escuro, porque a única interpretação do Apocalipse que compartilharei com você será futurista. No capítulo 1, versículo 19, quando o apóstolo João teve sua experiência na ilha de Patmos, recebeu a seguinte instrução: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este versículo nos mostra qual é a característica básica deste livro e estava ordenando que João escrevesse tudo o que viu. Esta experiência de João na ilha de Patmos foi impressionante. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram uma experiência marcante com ele. Jacó lutou com um anjo. Enquanto Isaías tinha seus momentos devocionais no templo, houve um grande terremoto. Foi então que ele viu o rei sobre o altar. Isaías viu o Senhor. Podem acreditar, esses homens tiveram experiências tremendas com Deus.
O primeiro capítulo do Apocalipse relata a experiência de João na ilha de Patmos durante o tempo em que esteve exilado por causa de sua fé. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, João foi levado pelo Espírito. A expressão levado pelo Espírito significa ele teve uma visão, conforme ele mesmo afirmou. Esta experiência de João é a essência do livro do Apocalipse. Este livro é um registro da revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos. Ele recebeu a ordem para escrever esta revelação para as 7 igrejas espalhadas na Ásia Menor. João relata sua experiência no primeiro capítulo do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A palavra anjos poderia ser traduzida do original grego por pastores. Este é um estudo que visa dar a vocês uma visão geral do livro do Apocalipse. E por isso nós não vamos poder nos deter na experiência de João. Os detalhes das experiências dos servos do Senhor mencionadas na Bíblia não são enfatizados. Por isso quero usar o curto espaço de tempo que nós temos para enfocar os resultados desta experiência e não os detalhes. Preste atenção nos verbos usados neste relato de João. Achei-me no Espírito. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Você não acha que a experiência de João é parecida com a experiência de Moisés diante da sarça ardente, que não era consumida pelo fogo? Ele disse: que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Quando o Senhor viu que Moisés ia se aproximar para ver, ele se revelou para Moisés e falou com ele face a face, como se fosse de homem para homem. Poderíamos dizer que o simbolismo destes episódios é que o pré-requisito para ter uma experiência profunda com Deus é voltar-se para Ele, ir até Ele, aproximar-se. Peçam um pedido intenso, e lhes será dado. Busquem uma busca intensa, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. João estava numa ilha. Não sabemos por quanto tempo ele ficou lá, mas ele se virou como Moisés fez no deserto. Ele se virou para ver de onde vinha aquela voz que falava com ele. Ele se virou e a voz falou. Observe os verbos que João usou para descrever o que aconteceu. Voltando-me, vi. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Todos que veem Deus, não importa se lutando com um anjo ou num redemoinho, ou num terremoto, ou no templo, não importa os detalhes, quando veem Deus, todos ficam sem palavras para se expressar e ficam impressionados com a majestade dele. Também ficam sem palavras para expressar a consciência do seu próprio pecado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Foi assim que Isaías se sentiu. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
Foi assim que Isaías se sentiu quando viu o Senhor. Com João foi a mesma coisa. Quando ele viu a Cristo, o Cristo eterno, ele caiu aos seus pés como se estivesse morto. Jesus nos chamou para morrermos para nossos próprios planos, vontade e querer, e vivermos para Ele. Quando João caiu aos seus pés como morto, Jesus colocou sua mão sobre ele e disse: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último." O Espírito Santo precisa fazer uma obra na vida de uma pessoa, para depois, como resultado desta obra, Jesus se tornar o primeiro na vida dela. Jesus disse a Nicodemos: "Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Só mesmo quem nasceu de novo pode ter um relacionamento íntimo com Jesus." Imagine a cena. O Cristo ressurreto, o Cristo eterno, colocando a mão sobre João e dizendo: "Eu sou o primeiro." Muitos acreditam que o apóstolo João estava terminando a primeira parte de sua missão quando registrou aquela experiência. A ordem foi: "Escreve, pois, as coisas que você viu." Depois ele ouviu: "Escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança." João deveria escrever sobre as coisas que existiam nas 7 igrejas. Estas igrejas Éfeso, ou Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram as igrejas que existiam naquele tempo. As cartas para estas 7 igrejas estão nos capítulos 2 e 3. Por isso, muitos acreditam que João acabou a segunda parte da sua missão depois que escreveu as cartas para as igrejas registradas nos capítulos 2 e 3. As cartas para as 7 igrejas na Ásia Menor deveriam ser lidas como uma oração e aplicadas de maneira devocional na vida da igreja e em nossa vida particular. O autor destas cartas não foi um instrumento para escrever como foram os autores das cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses, Tiago e 1 e 2 Pedro, que também foram cartas a igrejas. Desta vez o autor foi o próprio Cristo vivo e ressurreto. Era o Cristo ressurgido falando com João e através de João para aquelas igrejas. Algumas destas cartas foram finalizadas com as palavras: "Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." No capítulo 1, lemos que João viu 7 candelabros de ouro e Cristo no meio deles. Onde Cristo está hoje? Você está lembrado que os sábios do Oriente também fizeram esta pergunta? Onde está o Rei dos Judeus? A resposta é: ele está no meio das igrejas. Apesar dessas igrejas terem vários problemas, o Cristo vivo e ressurreto está no meio das igrejas e tem uma mensagem para elas. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse: "Você abandonou o seu primeiro amor." Isso me intriga porque quem tomava conta desta igreja era Timóteo. Paulo disse em suas cartas que Timóteo era um pastor cheio de amor e por isso foi enviado por Paulo para cuidar da igreja. É interessante observar que a igreja pastoreada por Timóteo tivesse que ouvir essa repreensão, né? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Creio que este seja um desafio e tanto. Se você acha que é uma pessoa através de quem Deus ama as pessoas, lembre-se que você pode perder a experiência de ser um veículo através do qual Cristo ama aqueles que Ele deu para que você amasse com o amor dele. Você pode perder essa bênção. Por isso a exortação nessa carta é: arrependa-se. É óbvio que estas cartas foram escritas para crentes. Será que os crentes precisam se arrepender? Claro que sim. Você não se arrepende apenas uma vez. Precisamos nos arrepender sempre. Por causa dessa necessidade de constante arrependimento, Jesus instituiu a Santa Ceia, ou a Eucaristia, a Ceia do Senhor. Não importa o nome dado, a instrução é para que durante a observação desse ato de adoração instituída pelo Senhor, haja um autoexame e arrependimento dos pecados conhecidos e também dos desconhecidos, que impedem a nossa comunhão com Jesus. Que pena, o tempo já acabou. Deixa um desafio. Leia os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as cartas às igrejas. E esteja conosco para o próximo programa. Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos quase no final do estudo de todos os livros da Bíblia.
que mesmo que hoje seja a primeira vez que você participa desse programa, eu o desafio a juntar-se a nós. Nunca é tarde demais para começar a estudar a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. No final do último programa, comentamos sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Alguns estudiosos acreditam que estas 7 igrejas, além de serem igrejas que existiram realmente, são também um retrato da igreja hoje. O livro do Apocalipse é fascinante, muito profundo e uma fonte inesgotável de ensino. Procure se lembrar que não é uma questão de ser uma mensagem para a igreja que ficou no passado ou para a igreja de hoje. Geralmente são para as duas. Quando estudamos as 7 igrejas, observamos que as características daquelas igrejas servem para retratar as características da igreja de hoje. Os que concordam com esta ideia acreditam que a carta à igreja de Laodiceia representa as igrejas dos tempos modernos. A igreja de hoje é morna, sem entusiasmo, muito rica, que acha que não precisa de nada e não sabe que espiritualmente é miserável, pobre, cega e nua. A exortação à igreja de hoje é: você deve se sentir com roupas brancas. Você deve se arrepender e ser purificada pelo fogo do castigo da perseguição para que fique pura como ouro. Está nesta carta, que é a passagem tão conhecida de todos nós: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O Cristo ressurreto está dando uma mensagem bem direta para a igreja de Laodiceia. Olha, eu a amo demais para permitir que você continue a ter comigo esta relação indiferente. Por isso estou batendo a porta da sua vida. Estes problemas que você não consegue resolver, sou eu batendo na sua porta. Veja o que há por trás das tempestades e dos problemas que você não consegue resolver. Eu estou batendo a porta da sua vida porque amo você. Abra a porta da sua vida e me convide para entrar no seu coração e nas áreas mais importantes da sua vida para que tenhamos comunhão. Depois que João transcreve as cartas para as 7 igrejas, ele conclui a segunda parte de sua missão. Para muitos, a parte mais importante desta missão começa no capítulo 4. No capítulo 1, João registrou sua experiência e o que viu. Nos capítulos 2 e 3, ele registrou a situação das igrejas através das cartas para elas. Mas a partir do capítulo 4, João iniciou outra parte de sua missão. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A maior parte do Apocalipse refere-se ao que vai acontecer no futuro. A partir do capítulo 4 até o final do livro, todo o seu conteúdo é referente ao futuro. Esta característica é uma das chaves que nos ajudará a compreender o livro do Apocalipse. Para enfocar melhor a chave de número 4, que nos ajudará a decodificar a mensagem do Apocalipse, precisamos entender a cronologia dos capítulos 6 ao 19. Os capítulos 4 e 5 são relativamente fáceis. Eles possuem uma linguagem de sinais muito bonita relacionada à adoração no céu. Estes 2 capítulos são os meus preferidos do livro do Apocalipse. Eles são absolutamente belos, repletos de revelações sobre o céu. Já no capítulo 6, o tom muda e o livro se torna mais difícil de ser compreendido. Conheço vários pastores que, quando começam a pregar sobre o Apocalipse, se saem muito bem no princípio. Eles falam da experiência de João, uma bênção para todos que leem. Depois falam sobre as cartas para as igrejas, sobre como são semelhantes às outras cartas às igrejas do Novo Testamento e como são repletas de aplicações práticas. Eles gostam de dissertar bastante sobre o capítulo 2 e 3. Uma vez, eu estava dando um estudo sobre Apocalipse e uma senhora me perguntou: escuta, você vai falar sobre alguma coisa além do capítulo 3? Estou começando a ficar cansada dessas cartas às igrejas. Quando chegamos no capítulo 6, fica difícil interpretar o texto. Conheço um pastor que estava dando um estudo sobre o Apocalipse já pela metade do capítulo 7. Ele estava lendo uma passagem e todo mundo acompanhava a leitura na própria Bíblia. Quando ele terminou, perguntou: e vocês querem saber o que tudo isso significa? Todo mundo olhou para ele e alguém disse: não entendi nada. Achei tão franca a resposta. Realmente, depois do capítulo 6, é muito difícil interpretar esse livro.
Peça ao Espírito Santo para ajudar você a interpretar essa parte difícil do Apocalipse. Procure entender a cronologia existente nos capítulos 6 a 19. A série de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo abrange um período muito longo. Existe muito tempo envolvido desde o primeiro acontecimento até o último. A duração desse tempo depende da interpretação e da ordem cronológica que você adota. Estes eventos precisam ser organizados em ordem cronológica, mas isso é muito difícil de ser feito. De qualquer forma, independentemente da ordem que você acha que eles vão acontecer, o tempo de duração da sequência desses eventos é muito longo. Dentro deste leque de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo existe a chamada Grande Tribulação, que durará 7 anos e constitui-se um dos eventos mais rápidos. Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e 25, sobre uma grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Houve períodos na história da igreja que o sofrimento foi tão grande que alguns pensaram que já era grande tribulação. Talvez se você tivesse passado por alguma guerra, rodeado de fome, perseguição e matança, você também acharia que estava vivendo a grande tribulação. Mas quando Jesus descreveu a grande tribulação, ele afirmou que se aqueles dias não fossem encurtados milagrosamente, não sobreviveria ninguém. Você já assistiu a algum filme que tenta retratar o fim do mundo? Eu vi o filme The Day After. Este filme tenta retratar o que seria um holocausto termonuclear. Poderíamos dizer que este filme dá uma ideia da grande tribulação. A grande tribulação é o assunto dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que ela durará 7 anos. Os capítulos 6 a 19 enfocam este período. A grande tribulação está ilustrada nesta parte do Apocalipse através dos julgamentos. No capítulo 6, lemos sobre a abertura do primeiro selo. E toda vez que um selo é aberto, um julgamento terrível e impressionante acontece. Depois acontecem os julgamentos das trombetas. 7 trombetas, e isso quer dizer que é um julgamento completo e perfeito. Cada vez que uma trombeta toca, acontece um julgamento. Os selos são abertos no capítulo 6, as trombetas tocam nos capítulos 8 e 9. Depois, no capítulo 16, temos 7 taças e todas elas derramam. Cada vez que uma taça derrama, mais um julgamento acontece. Há muitas razões porque parte do Apocalipse é difícil de ser entendido pela maioria das pessoas. Ele pode ser difícil para algumas pessoas porque é assustador e nós não gostamos de ler sobre um futuro assustador. Ai, ai, ai. É isso que ouvimos com todos esses julgamentos. Ai, ai, ai. O Apocalipse não ajuda a combater a depressão. Por favor, não recomende a leitura do Apocalipse para ninguém que esteja sofrendo de depressão. Este não é um livro muito animador. Um dos fatores que dificultam a leitura do Apocalipse é saber se estes 3 tipos de julgamentos dos selos, das trombetas e das taças são 3 períodos distintos de julgamento. Eles são consecutivos, mas separados? Será que estes períodos de julgamento vão piorando? Difícil afirmar. Eu pessoalmente acho que os julgamentos são consecutivos e que ficarão mais intensos no decorrer dos 7 anos de duração da grande tribulação. Se você acha que está complicado, agora é que as coisas começam a ficar difíceis. Há informações ou comentários sobre os 3 tipos de julgamentos, sobre a descrição deles. Os capítulos 7, 10 a 15 e 17 a 19 não estão em ordem cronológica. Imagine que você, que não é muito familiarizado com óperas, assista à apresentação de uma ópera. Imagine que você receba o programa da ópera e descubra que ele está totalmente fora da ordem cronológica, ou ainda que o programa não tenha nada a ver com a ópera em si. Você procura a programação do primeiro ato, mas ela está no lugar do terceiro ato, ou talvez errado, esteja relacionado ao segundo ato, enfim. Você não acha que deste jeito ia ficar bem difícil de entender qualquer coisa dessa ópera? Pois é justamente com algo assim que você vai se deparar no estudo dos capítulos relacionados aos julgamentos.
Preste atenção na ilustração que o teólogo Charles Ryrie fez desta parte do livro do Apocalipse. Imagine que você esteja participando de um jantar no qual um homem comece a contar uma história da viagem de férias que fez com sua mulher 7 anos atrás. Você sabe que as mulheres são muito melhores contadoras de histórias do que os homens, não sabe? Ele começa dizendo que foi na 2ª semana de julho, e ela interrompe. Ei, não, pode ter sido na 2ª semana de julho, porque sua mãe quebrou a perna na 2ª semana de julho, lembra? Ah, foi na 1ª. O homem, muito paciente, continua a narração. Mas como a mulher sabe contar a história melhor do que ele, ela continua interrompendo para acrescentar uma informação e outra, e na maioria das vezes, fora da ordem dos acontecimentos. Só quando os dois terminam de contar tudo é que você entende a história toda. É mais ou menos isso que acontece nesses capítulos do Apocalipse. Há 3 julgamentos, provavelmente todos relacionados com a grande tribulação. Entre um julgamento e outro, há o acréscimo de detalhes, que não são relatados na ordem cronológica. Se você estiver avisado disso, não vai se confundir tanto durante a leitura. Mas sabendo disso, em posse da chave mestra, o Espírito Santo, é possível que você encontre a espinha dorsal do texto dos 3 julgamentos. A seguir, vá montando o quebra-cabeça, acrescentando os comentários e pedindo ao Espírito Santo que mostre a você onde cada um dos comentários se encaixa. Existem algumas razões porque o texto que começa no capítulo 6 e vai até a metade do 19 é considerada a parte mais difícil de ser compreendida. Mas esta parte do livro do Apocalipse não é impossível de ser entendida. Minha oração é que com a chave mestra, o Espírito Santo, e esta visão que compartilhei com você, revelada a homens santos de Deus, ajudem você a compreender a parte mais difícil do livro do Apocalipse. Continuaremos o estudo deste livro no próximo programa. Então, até lá, Deus lhe abençoe de uma forma especial e vamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Para algumas pessoas, os últimos programas parecem ser o fim de uma longa jornada. No encontro com a palavra, desenvolvemos um estudo introdutório e panorâmico de todos os livros da Bíblia, buscando uma aplicação devocional, pessoal e prática de tudo que aprendemos. Iniciamos o curso com o livro de Gênesis e no próximo programa, depois de 358 aulas, finalizaremos o nosso estudo de toda a Bíblia. Que vitória! Mas ainda não acabamos. Este é o penúltimo programa. Portanto, abra sua Bíblia para estudar o Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Esse curso não tem a pretensão de dar uma visão profunda dos livros da Bíblia, porque é um curso introdutório e panorâmico. Nosso objetivo é que ele sirva de estímulo para que você comece a ler e estudar a Bíblia sozinho. Este é o objetivo do programa. O que realmente importa é que você busque a palavra de Deus e que Deus abra a palavra para você. Vamos voltar ao livro do Apocalipse. Já comentei que o livro do Apocalipse é como se fosse uma mensagem codificada de Deus para seu povo, e para decodificar esta mensagem você precisa de algumas chaves. A chave mestra é o Espírito Santo. A segunda chave é saber que todos os sinais, símbolos ou signos que aparecem no Apocalipse são bíblicos. A terceira chave é a própria estrutura do livro do Apocalipse, a forma como ele é organizado. João recebeu uma missão dividida em 3 partes. A primeira parte foi: escreve, pois, as coisas que você viu. No capítulo 1, João relatou sua experiência na ilha de Patmos. E nos capítulos 2 e 3, João escreveu as cartas para as 7 igrejas, cumprindo a segunda parte da sua missão. Depois ele recebeu outro comando: suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A revelação agora estava relacionada a coisas futuras. E essa parte da missão de João foi do capítulo 4 até o final do livro. Foi a parte mais difícil de sua missão. A próxima chave tem a ver com a estrutura e a organização do Apocalipse. Entender como os capítulos de 6 a 19 foram organizados. Isso é muito difícil e por isso gastamos tanto tempo no último programa falando sobre este assunto. Se você entendeu tudo o que falei no último programa, vai gostar da próxima chave.
Compreender a cronologia dos fatos e dos julgamentos descritos nos capítulos de 6 a 19 é descobrir a espinha dorsal desse texto. É muito difícil ensinar sobre o Apocalipse sem usar um quadro de anotações. Bom, mas em relação a conhecer a cronologia, a ordem destes acontecimentos, devemos ser humildes e nos lembrar do que Jesus disse, né? Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. De acordo com Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora do fim. Nem os anjos, nem mesmo o Filho de Deus, apenas o Pai sabe. Pense bem nisso. Se os anjos não sabem, se o Filho de Deus não sabe, se apenas o Pai sabe, quem somos nós para querer saber quando tudo vai acontecer? Você acha que não precisamos ser humildes a respeito da cronologia dos eventos relatados no Apocalipse? Podemos ser dogmáticos e fazer afirmações enfáticas a respeito da existência dos fatos. Mas devemos ser bem humildes e admitir que não temos como descobrir quando tudo vai acontecer, porque Jesus falou que não nos compete saber os tempos e as estações desses eventos. Um desses eventos é o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação sobre a terra e a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para a terra com sua igreja para reinar. Muitos acreditam que o reino de Jesus sobre a terra durará mesmo 1000 anos. Qual é sua posição teológica a esse respeito? Você é pré-milenista e acredita que Cristo vai voltar antes do reino milenar? Ou você é pós-milenista e acredita que Jesus voltará no final do milênio? Bom, antes da Primeira Grande Guerra, as pessoas acreditavam que o mundo seria cada vez melhor, até que começasse o reino. Mas isso foi antes da Primeira Guerra, da Segunda, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, e de todas as guerras quentes e frias e dos rumores de guerra. A visão pós-milenar é mais aceita hoje, porque todo mundo vê que as coisas não estão ficando melhores com o tempo. Agora, se você não acredita que o milênio vai acontecer, então você é amilenista. Devemos ser humildes e não ficar deduzindo quando exatamente os eventos descritos no Apocalipse vão acontecer. A chave número 6 é ler o livro do Apocalipse a fim de adorar e não de entender. Isso é muito importante. Existe uma promessa para aqueles que leem esse livro e permanecem nos seus ensinos. Há muitas coisas difíceis no livro do Apocalipse, mas há coisas fáceis de serem entendidas, principalmente as cartas às igrejas, que são tão fáceis de serem aplicadas na nossa vida e na vida da igreja como qualquer outro texto do Novo Testamento. Por outro lado, outras coisas não conseguimos entender, mas devemos obedecê-las da mesma maneira. Procurando ser consistente com o objetivo deste curso, procure ler o livro do Apocalipse, buscando a aplicação pessoal e prática desse livro. Qual é o seu objetivo ao estudar o último livro da Bíblia, hein? Será que é para ser um especialista no Apocalipse? Sabemos que todos os símbolos deste livro podem ser interpretados porque o anjo explicou a João que cada um deles tinha um significado. Pense nisso. Gostaria de ser um mosquitinho para ver o anjo explicando a João o significado de todos estes símbolos. É claro que deve ter sido uma experiência e tanto para aquele profeta. Tanto foi que 2 vezes, uma no capítulo 19, versículo 10, e outra no capítulo 22, versículo 8 e 9, João caiu aos pés do anjo e adorou aquele que interpretou todos os símbolos para ele. Fica fácil entender por que João quis adorar o anjo que o ajudou a entender este livro. O anjo disse: "Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus." O Evangelho de João é todo dedicado a dizer quem é Jesus. Mas, de acordo com este anjo, o Evangelho de João não é o único livro da Bíblia a falar sobre Jesus Cristo. Como já destaquei várias vezes, Jesus abriu as Escrituras para os apóstolos quando lhes disse, no capítulo 24 de Lucas, que tudo que foi escrito na lei, os profetas e os salmos, tudo converge para ele. A Escritura foi um livro fechado para os apóstolos até que Jesus compartilhou a revelação do livro santo com eles. A Escritura se abriu para os apóstolos quando Jesus lhes contou que ele é o propósito e o espírito de toda profecia
A mesma verdade que este anjo estava compartilhando com João e que serviu como uma chave para a compreensão do último livro da Bíblia e de todos os seus outros livros também. Vocês não acham que esta é uma ótima descoberta a respeito das profecias? Poderíamos achar que João tinha compreendido toda a mensagem, mas um pouco mais tarde, no capítulo 22, a gente lê o seguinte, ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Isso determina claramente o propósito da leitura do Apocalipse, que absolutamente não é entender, mas ver Jesus. Por isso, adore o Jesus que você vê e adore a Deus. Caia com o rosto em terra, como João fez no primeiro capítulo do Apocalipse, e adore a Deus. Adore a Deus e não a interpretação sobrenatural, profunda e bela da linguagem de sinais da revelação de Jesus Cristo. Quem pode dizer que é um especialista no livro do Apocalipse? O propósito da leitura deste livro não é formar doutores no livro do Apocalipse, mas ver Jesus, que é o espírito e o propósito de toda a profecia, e depois adorar a Deus. Deixe que o Apocalipse aumente o seu temor e adoração a Deus. Esta é a sexta chave que o ajudará a entender o Apocalipse. A chave número 7 é fazer a você mesmo a pergunta: por que Deus revelou estas coisas a respeito do futuro? Por que Deus remove o véu? Por que Deus nos revelou como foi a criação? Não foi porque Ele nos devia alguma explicação. Deus não precisa prestar conta a nós sobre o que vai acontecer. Ele não tem de nos informar o que vai acontecer no futuro para que tudo aconteça. Afinal, por que Deus no livro de Gênesis nos contou como foi a criação e como vai ser o futuro no livro do Apocalipse? Observe isso. Por toda a Escritura, encontramos informações sobre o futuro que nos desafiam a viver uma vida santa e de temor a Deus, uma vez que tudo ao nosso redor vai ser consumido. Jamais se renda, meu irmão. Jamais admita a derrota. Continue trabalhando firme na obra do Senhor, porque o seu trabalho não será em vão. Meus queridos, nós já somos filhos de Deus, mas o que seremos no futuro ainda está para ser revelado. Tudo o que sabemos é que quando Ele for revelado, seremos como Ele, porque o veremos como Ele realmente é. Todo aquele que carrega esta esperança deve se manter puro, deve tentar viver uma vida pura, assim como Cristo é puro. 2 Pedro 3, 1 Coríntios 15, 1 João 3. Sabe, a aplicação parece ser a seguinte: à luz de tudo que estava por trás do véu, referente ao que está por acontecer, qual é o tipo de vida que devemos ter nesse mundo? Que tipo de pessoas devemos ser? Essa é a lição e a aplicação que deve ficar em nossas mentes quando lemos o livro de Apocalipse. Lembre-se que o propósito de Deus com o livro do Apocalipse não foi nos tornar doutores em assuntos futuristas. Deus quer que a nossa vida hoje seja transformada diante de tudo que Ele revelou no último livro da Bíblia. Você sabia que muita gente já se converteu a Cristo por causa do livro de Apocalipse? Muitas passagens deste livro que falam sobre o futuro e sobre o que vai acontecer no mundo têm sido usados por Deus de maneira poderosa para que pessoas creiam em Cristo Jesus. Muitos crentes têm sido desafiados e edificados pela leitura deste livro e por passagens do Apocalipse. Bom, mas infelizmente, o tempo de hoje já se foi. Como sempre, eu deixo um desafio. Ao ler o livro do Apocalipse, pergunte a Deus por que Ele está revelando para você como será o fim da história da humanidade e a segunda vinda de Cristo. Este é um assunto para você ter em mente até o nosso próximo encontro com a palavra, e eu estarei esperando por você. Deus lhe abençoe grandemente e que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para o grande dia, o dia da sua vinda. Até o próximo programa. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra.
Não fique preocupado não, esse não é o último encontro com a palavra, mas a última das 365 aulas dedicadas ao estudo introdutório e panorâmico de todos os livros da Bíblia. Iniciamos o curso com o livro de Gênesis e, com a aula de hoje, finalizaremos o estudo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Gostaria de agradecer a todos que têm participado assiduamente dos nossos programas. Não importa de quantas aulas você já participou, lembre-se que este é um estudo introdutório e panorâmico dos livros da Bíblia. Nosso objetivo é desafiá-lo a estudar a Bíblia em profundidade e fazer com que a palavra de Deus entre na vida dos ouvintes e os ouvintes entrem na palavra de Deus. Quando isso acontece, aqueles que ainda não tinham fé acabam se convertendo e os já convertidos são chamados para uma variedade de ministérios, conforme a vontade e o propósito de Deus em salvá-los. Dedicamos os últimos programas ao estudo do livro do Apocalipse e as chaves que ajudam a decodificar a mensagem de Deus para o seu povo. Uma das chaves é tomar cuidado quando olhamos por trás do véu e vemos o que vai acontecer na vida eterna. A Bíblia fala sobre a vida além da sepultura usando uma linguagem de sinais e símbolos. O que a palavra de Deus quer dizer quando Deus nos fala sobre o céu e o inferno, ruas de ouro e fogo eterno? Afinal, o que tudo isso significa? Se Deus não nos revelar como será a vida eterna, não temos como descobrir. Não temos nenhuma informação sobre como será a vida eterna, porque não temos nenhuma comunicação com essa dimensão da vida. Jesus esteve lá e voltou para que pudéssemos saber como é. Mas ele teve de usar símbolos, porque afinal, nunca fomos lá e não temos nenhuma referência para nos ajudar a entender o mundo além da sepultura, no céu ou no inferno. Se você quer realmente saber como vai ser a vida no futuro, não estude o livro do Apocalipse com uma ideia pré-concebida. Vamos supor que alguém que você sabe que não tinha fé já tenha ido para outra dimensão. Imagine o caso de uma viúva. Ela pode ter a tendência de ler tudo sobre o Apocalipse, sempre imaginando como tudo se relaciona com seu falecido marido. Se você tenta dizer à pessoa o que significam todos os símbolos, ela diz: "Não, isso não é verdade, porque senão como ficaria o meu marido?" Eu não acho isso muito confortante e, além do mais, não podemos dizer para uma pessoa: "Você sabia que vai parar num lugar muito quente e queimar para todo sempre?" Vocês acham que isso pode trazer algum consolo para uma viúva, por exemplo? Ficar falando sobre o inferno e sobre onde o marido dela pode estar não vai ser nada edificante nem confortante. Mas é aí que eu quero chegar. Também não devemos estudar o Apocalipse com uma ideia pré-concebida que as coisas vão ser assim ou assado, só porque é isso que você quer, ou porque você está pensando nos seus queridos que já partiram. Esse tipo de predisposição não vai levá-lo à verdade sobre a vida eterna. Por isso, tome cuidado com ideias preconcebidas sobre o que está por trás do véu. Antes de qualquer coisa mais, quero te fazer um convite. Se posicione diante do véu com a mesma atitude de Samuel. Ele diz: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Peça a Deus para mostrar a você o que está por trás do véu e procure se livrar de qualquer ideia pré-concebida. Meus dois capítulos preferidos são o 4 e o 5. Nos dois, o versículo 9 é importante. Nesses capítulos, observamos que tudo que é mencionado está posicionado ao redor do trono, que ocupa o lugar central no céu. O cordeiro de pé junto ao trono. Os 24 anciãos estão ao redor do trono. Relâmpago, vozes e trovões saem do trono. Os 7 candelabros de fogo estão diante do trono. O mar de vidro está diante do trono. A voz como de muitos anjos é ouvida ao redor do trono. Observe como isso é importante. Toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, e tudo que há no mar, não são mencionados como estando diante do trono, porque eles não estão lá no céu. Ouça um trecho destes capítulos, diz assim: "Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre."
assim como todo mundo no céu. Eles também estão adorando o Cordeiro, mas não estão ao redor do trono. Isso é muito importante. Paulo diz no 2º capítulo de sua carta aos Filipenses assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos podem dizer: então quer dizer que no final todo mundo se salva. Essas pessoas acreditam que na próxima dimensão as pessoas que morreram como incrédulas acabarão sendo forçadas a se ajoelhar e a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e isso acabará salvando-as. Esse ensino é chamado de universalismo. O universalismo é uma filosofia muito comum hoje em dia, que tem se espalhado pela Europa e por outras partes do mundo. Eu não acredito que seja isso que o livro do Apocalipse revela por trás do véu. Todo joelho se dobrará, sim. Toda língua confessará, sim. E todas as criaturas no inferno, todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor, porque é isso que glorifica a Deus Pai. Mas eles não estão posicionados ao redor do trono. Eles não estão lá. Esta verdade é impressionante. Estes 2 capítulos retratam um cenário muito bonito. Imagine todas essas multidões, eles cantavam um cântico novo. Eu gosto muito de música. O povo de Deus sempre foi marcado pela música usada para expressar o inexprimível. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, cantaram o cântico de Moisés numa explosão de alegria. Esta era a única forma de expressar todo o júbilo que estavam sentindo. Davi conta que Deus nos deu o milagre da música para que pudéssemos louvá-lo. Sempre passamos pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, porque é impossível estar diante de Deus e não louvá-lo. Cantar na presença de Deus é um ato involuntário. Acho que Deus nos deu o dom da oração e o louvor do céu para que possamos expressar aquilo que seria inexprimível com a nossa oração comum. Mas estas não são as únicas maneiras que temos para manifestar um louvor inexprimível. Quando você chegar no céu, ao redor do trono, não vai ouvir a música dentro dos padrões que conhecemos hoje em dia. Deus vai nos dar um cântico novo. Eu amo música. E mal posso esperar para experimentar esse tipo de música na vida eterna e cantar de uma maneira ainda desconhecida por todos, que expressará o inexprimível. A verdade mais impressionante a respeito do Apocalipse é que existem 2 possibilidades: o céu ou o inferno. Os símbolos mais bonitos conhecidos pela mente humana são usados para descrever o céu, e os mais terríveis para descrever o inferno. Os meus 2 capítulos preferidos descrevem santos ao redor do trono de Deus cantando um cântico novo. Isto é lindo. Ao mesmo tempo, há pecadores saudando o Cordeiro que está no trono, mas eles o estão saudando lá do inferno e não do céu. Isso é impressionante. Deus iniciou seu diálogo com o homem no livro de Gênesis, capítulo 3, com a pergunta: onde está você? Onde você está nesse momento? Deus nos ama e começa seu diálogo conosco perguntando: onde está você? Um dia estaremos num lugar para sempre. Seremos santos cantando um novo cântico ao redor do trono de Deus no céu, ou seremos pecadores saudando o Cordeiro lá do inferno. Estaremos num desses 2 lugares. E como Deus nos ama tanto, Ele pergunta hoje, onde está você? Porque onde você está hoje determinará onde você estará na eternidade. Determinará onde você estará saudando o Cordeiro. Se do céu, junto com ele, ou se do inferno. Assim como foi com o homem rico na parábola do homem rico e Lázaro, nossa posição também será irrevogável. Uma vez que você estiver lá, não poderá passar para o outro lado. O importante é que hoje você pode escolher aonde vai passar a eternidade. E agora chegamos à chave número 10. O livro do Apocalipse possui 2 histórias contadas simultaneamente, uma no céu e outra na terra. Hoje sabemos que nossa mente é capaz de pensar mais rápido do que falamos. Uma pessoa rápida fala cerca de 100 palavras por minuto, mas nossas mentes podem processar entre 300 a 400 palavras por minuto. Por isso, quando ouvimos uma palestra, ficamos facilmente entediados.
Nossa mente é capaz de acompanhar a projeção de 18 slides diferentes ao mesmo tempo, porque sua mente processa as informações muito rapidamente. Pense no livro do Apocalipse como uma literatura multimídia, em que temos simultaneamente uma história no céu, nos capítulos 4, 5, 19, 20, 21 e 22, e ao mesmo tempo uma história na terra, nos capítulos 6, 8, 9, 19 e 20. Os capítulos 19 e 20 falam da terra e do céu. Eles se dividem ao meio. A chave número 11 é: nunca esquecer que algumas informações extras ajudam na compreensão do tema principal das duas histórias, mas estas informações não estão em ordem cronológica. A chave número 12 é: o livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo. Por isso, assim como procuramos Jesus no Evangelho de João e até no Velho Testamento, procure por Jesus Cristo também no livro do Apocalipse. Os evangelhos revelam o Cristo sofredor. As epístolas revelam o Salvador como cabeça da sua igreja, comprada por ele com seu próprio sangue. Mas o Cristo do Apocalipse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No segundo advento de Cristo, eles não vão puxar sua barba, nem lhe colocarão uma coroa de espinhos. Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Procure por esta revelação de Cristo Jesus. Veja o Cristo revelado como o absoluto Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A chave número 13 é observar que João foi informado que receberia uma revelação que ele deveria transmitir. A chave 14 é perceber que é possível compreender este livro. A chave número 15 é comparar esse livro e todas suas passagens escatológicas referentes aos últimos acontecimentos com outras passagens da Bíblia. Agora quero agradecer de coração a você que participou desse estudo do Velho Testamento e agora terminando o estudo do Novo Testamento. Mas encontro com a palavra vai continuar. Deus lhe abençoe.